Bora lá então. Mais um dilatação aqui, só de bater o olho, dilatação anômala da água. Para o aumento de temperatura, observa-se que a maioria das substâncias dilata-se, isto é, aumenta o volume. Porém, o mesmo não ocorre com a água em um estado líquido, que apresenta um comportamento anômalo entre as temperaturas de 0 e 4 graus Celsius. Isso mesmo, pessoal. Olha lá, entre 0 e 4 graus Celsius é uma propriedade anômala, contrária à da esperada. Então, essa região aqui é a região crítica, né? Região crítica, e o ponto de 4 é o ponto crítico na água. Ou seja, nesse intervalo de temperatura, o volume da água diminui. Por outro lado, quando a água é aquecida acima de 4 graus Celsius, seu volume aumenta à medida que a temperatura aumenta. Ou seja, a partir dos 4 graus Celsius, a água se comporta como uma substância comum. O gráfico abaixo ilustra a variação do volume do aumento de temperatura de 1 grama de água. Considerando-se o gráfico acima, assinale a alternativa que representa a correta variação da densidade em função da temperatura. Veja bem, pessoal. Esse exercício, apesar de ser um exercício de física, você pode resolvê-lo puramente na matemática. Por quê? Porque eu tenho um gráfico de volume e aqui eu quero um gráfico, a ordenada minha é a densidade. Bom, olha só, nós sabemos que por definição, densidade é massa por volume. Quando acontece a dilatação ou a contração, o que está variando é apenas o volume. A massa da substância, a sua massa é sempre uma constante. O que está variando é o volume. Existe uma variação do volume, obviamente também vai existir uma variação da nossa densidade. Mas qual é o comportamento entre densidade e volume? Então a própria equação, a própria definição de densidade nos permite concluir que a relação entre densidade e volume é que são grandezas inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Que quanto menor é o volume, maior é a dilatação. São grandezas inversas. Ou seja, o gráfico que melhor descreve a densidade da água é o gráfico inverso a esse gráfico dado no enunciado. Nós podemos perfeitamente concluir que esse gráfico inverso está representado na opção B de bola. Essa é a inversa perfeita. Ah, por que o A não, professor? Por conta do ponto. Ó. Nós sabemos que o ponto crítico é 4 graus Celsius e não 6 graus Celsius, como mostrado no item A, o que ratifica a opção B de bola como opção correta.